Bom, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma das nossas reuniões e aulas semanais do Departamento de Aterosclerose do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos discutir um tema extremamente atual sobre um método que só tem crescido na cardiologia e o cardiologista, assim como o clínico, precisa ter todo o conhecimento de como utilizar a angiotomografia de coronária na sua prática diária, né? Um método que até pouco tempo atrás era muito pouco utilizado, ganhou espaço aí em diversos cenários, no cenário do paciente agudo, no cenário do paciente crônico, no cenário pós-cirúrgico, em múltiplos aspectos. E para esse tema tão importante, hoje nós convidamos o Dr. Ivan Oé Stuart Lima Leite. O Dr. Ivan é um grande colega, fez residência comigo no Instituto do Coração aí em 2015, 2016, mesmo com meu contemporâneo do mesmo ano. Fez a subespecialidade em angiotomografia e ressonância também no Instituto do Coração. E ele não é só um médico especialista em imagem, ele também é um clínico. Hoje em dia ele trabalha com cardiologia, também é meu colega no Hospital Sírio-Libanês, no pronto-socorro cardiológico. Então, além de ter o conhecimento do método em si, ele também tem a parte clínica, fazendo essa interface entre a imagem e a sua aplicabilidade no dia a dia. Então, eu agradeço mais uma vez, Ivan, o tempo é todo seu. Obrigado, queria agradecer ao Edu, ao professor Edu Lima, ao Edu Belo, colega, ao Pablo também pelo convite. Bom, vou tentar falar para vocês um pouco mais desse método que eu tenho trabalhado desde que acabei a cardiologia, né? Como o Edu falou, não exclusivamente, mas de forma concomitante. É um tema extenso, então, na verdade, a gente vai falar de quase tudo, né, que você sempre quis saber sobre o tema, né? E esse método, a história dele é cercada de várias curiosidades, né? Ele foi criado pelo Sir Godfrey Hounsfield em 1972 e o primeiro tomógrafo foi financiado pela gravadora dos Beatles, né? Era a EMI da época, e era um scanner que fazia dois cortes em 5 minutos. Então, a evolução do método, né, para usar uma palavra na moda, é uma evolução exponencial. De 72, quando foi criado, a gente teve em 1990 a criação da tomografia por feixes de elétrons, que é um método que usa uma técnica diferente, mas é importante historicamente porque foi ela que consolidou os principais trabalhos com score de cálcio. E só em 2004 a gente tem o tomógrafo 64 canais, que passa a validar de maneira consistente o uso da angiotomografia de coronárias. E daí para cá o método realmente cresceu bastante em várias aplicações, em vários campos. Então, basicamente, o tomógrafo ele consiste, né, esse núcleo duro dele, a gente chama de gantry, né? Ele tem um tubo de raio-x e tem o detectores, né, a fileira detectores. Esse conjunto gira em torno do paciente, né, uma força centrífuga muito alta, né, a mesa vai se mover ao redor, vai entrar dentro desse conjunto, e o paciente vai ser bombardeado pelos feixes de raio-x, e de acordo com a propriedade de atenuação de cada tecido, né, essa imagem vai se formando nos detectores. Então, isso vai virar uma matriz, né, uma matriz de números, né, isso vão ser codificados em números, que vão virar tons de cinza, né, são 2.000 tons de cinza. E a gente usa a água como a referência, né, o zero, e a partir de comparações com a água, a gente vai tendo o osso, que é aquilo que tem uma atenuação grande, né? O osso compacto é mais de 1.000, o metal é mais de 1.000 unidades de Hounsfield, e o ar é menos 1.000. Tá? O olho humano ele só distingue cerca de 20 tonalidades de cinza, então por isso também a gente usa aquelas janelas, né? Existe a janela de mediastino, a janela de pulmão, né?
as janelas para poder conseguir entender, decifrar aquela identidade da imagem de acordo com a estrutura específica que é o de interesse do estudo. A evolução do tomógrafo, então, para os multidetectores, a gente observa que isso aqui foi principalmente nesse eixo longitudinal que a gente fala de múltiplos detectores, né? Que já existem vários detectores aqui no tomógrafo de single slice, né? Mas eles estão no eixo aqui X, né? O eixo Z, que é esse eixo longitudinal, né? À medida que foi criando vários canais daqui, que a gente foi crescendo mais no método e chegou a essa aplicabilidade para a tomografia de coronárias. Então, como é feita, então, a aquisição do exame? Né? A gente tem dois modos básicos de aquisição. Existe a aquisição axial ou sequencial, né? Também conhecida como step and shoot, que o paciente vai se movendo, a mesa vai se movendo por dentro daquele conjunto da fonte e dos detectores, do gantry. Ele move, irradia, então, né, escaneia, ele move de novo, para, escaneia. Esse é o método que é usado para score de cálcio, né, até hoje. Tá? E também para vários outros exames, incluindo também um modo da angiotoma de coronária. O outro modo de aquisição é helical ou espiral. O paciente ele tem um movimento contínuo, né? Ele não anda e para, ele passa de forma contínua, é irradiado por dentro daquele conjunto do gantry, e com isso surge esse primeiro conceito do pitch, né? Que é o movimento da mesa a cada rotação, quanto a mesa anda, dividido pela espessura do meu corte. O que é que isso vai gerar de maneira prática para a gente? Isso vai gerar que, à medida que esse paciente é fatiado, né, essa mesa pode andar muito rápido, acima da minha espessura de corte, e isso vai ter falhas de informação, vai ter alguns gaps de informação, ou ela pode ir, né, com a velocidade abaixo, né, da minha espessura de corte, ou próxima daquilo, né, então ela está abaixo de 1, e aí eu tenho vários cortes que se sobrepõem e a gente tem uma redundância de informação. Para a coronária, a gente tem que ter essa redundância, obrigatória, então em torno de 0,2, tá? Então isso é importante porque o paciente vai ser irradiado várias vezes no mesmo local e isso aumenta a radiação que ele recebe, tá bom? E então essa aquisição então que a gente falou pode ser helical, pode ser axial, e ela, para coronária, tem que ser sincronizada com o eletro. Essa sincronização, né, ela pode ser prospectiva, né, então o paciente está sincronizado com o meu eletro, eu tenho, de acordo com o ciclo anterior, ele prevê como vai ser o batimento seguinte, e daí ele adquire apenas aquela fase programada. Então eu vou colocar lá no console, né, que eu quero que o exame seja adquirido na fase 80%. O que é isso? Eu divido o ciclo cardíaco em 100%, e ali eu tenho sístole e diástole. A diástole a gente sabe que é mais próximo do final do ciclo, então 60, 70, 80, que é uma fase diastólica, 30, 40, 50, normalmente é mais sistólico. Então eu defino que quero aquela fase específica, né, e a cada batimento, a cada QRS, né, o exame vai ser deflagrado, vai iniciar. Num ciclo, ele irradia, no outro ciclo, a mesa anda. Daí ele irradia, ele anda. Então, é aquela aquisição step and shoot que eu tinha falado. Para essa aquisição ela funcionar, o paciente tem que ter uma frequência regular e baixa. Tá? E essa é uma forma de aquisição que reduz bastante a dose de radiação que o paciente recebe, porque ele está sendo irradiado só durante alguns momentos do ciclo cardíaco. O outro modo é o gating retrospectivo, né? Aqui é mais usado naquele modo de aquisição helical, e que eu tenho uma aquisição contínua de dados e eu vou selecionar a minha fase posteriormente, de modo retrospectivo. Tá? Então, eu irradiei todos os ciclos, né? E depois eu vou reconstruir uma fase específica, né? 90, 80, de acordo com o que eu escolhi, que eu acho que o coração está com menos artefato de movimento, né? E com a diferença importante que eu vou poder fazer também minha avaliação funcional nessa forma de aquisição. Então, o prospectivo,
tem que ser uma frequência regular e baixa, tem baixa dose de radiação, o retrospectivo é muito bom para avaliação funcional. Eu não vou conseguir fazer avaliação funcional aqui, porque eu só irradiei alguns momentos específicos do meu ciclo. Então, com isso surgem alguns conceitos importantes, né, para a gente entender o método e o preparo, que o primeiro deles é a resolução temporal, é o tempo que eu levo para adquirir meu dado, né? Esse tempo, como a gente viu, uma grande limitação dele é aquela velocidade de rotação daquele conjunto fonte e detector, que é um conjunto grande, né, muito pesado. A gente vê que ele roda uma velocidade absurda, né, com uma força centrípeta grande, né, e eu preciso, né, ele tem um tempo de rotação, por exemplo, aqui, nesse exemplo, de 300 milissegundos. Eu preciso de meio ciclo, né, meia rotação, para ter o dado, né, para gerar minha imagem. Então, minha resolução temporal, a princípio, é metade dessa velocidade de rotação do gantry. Então, se a velocidade de rotação é 300, a minha resolução temporal é 150. Outra forma de aumentar essa resolução temporal é com o dual source, os tomógrafos com duas fontes de radiação, vai reduzir também pela metade. Então, esse denominador aqui vai virar um 4. Né? Então, cada fonte vai adquirir metade dos dados que vão se somar e reduzir aquele tempo em 4 vezes. E a reconstrução segmentada, essa é uma outra estratégia para tentar driblar esse empecilho da resolução temporal, em que os dados são adquiridos em mais de dois batimentos. Como que é isso? Eu tenho um paciente que está com a frequência de 60 por minuto, né? Então ele tem um batimento por segundo. Então, o ciclo dele, né, sístole e diástole, são 1000 milissegundos, né? Um segundo, 1000 milissegundos. Eu preciso de uma fase específica, vamos dizer, 80%. Né? Eu quero adquirir aqui 10% do ciclo cardíaco. Então, são 100 milissegundos. Então, esse número que está assinalado aqui. Né? Então, o paciente com essa frequência de 60, ele tem um batimento por segundo, são 1000 milissegundos, e 10% desse ciclo vai ser 100 milissegundos. A velocidade de rotação do meu gantry é de 300. Então, em um segundo, ele vai girar 3 vezes completas em um quarto. Então, ele adquiriu esses 75 milissegundos, né, esse trecho da informação. Quando ele chega aqui no outro batimento, né, ele vai adquirir a outra parte. Então, artificialmente, eu reduzi minha resolução temporal pela metade, porque eu saí pegando informações para formar minha imagem de diferentes batimentos, e não só de um batimento, como nesse primeiro exemplo. Né? Aqui toda a informação para fazer essa imagem foi de um batimento só. Aqui eu peguei metade nesse batimento, outra metade nesse outro batimento. Tá? E a resolução temporal, só a título de comparativo, né, da tomografia, de 64 canais, gira em torno de 165 milissegundos, o do CAT é de 6 milissegundos. Então, é muito melhor a resolução temporal do CAT, do eco também. Tá? A tomografia dupla fonte já cai para 42 milissegundos, e a ressonância de 1,5 Tesla é de 55. O que acontece com a frequência cardíaca mais alta? Essa janela desses 10%, ela vai ficar cada vez menor. Então, numa frequência cardíaca mais alta, vai ser mais difícil, né, eu conseguir me aproximar da resolução temporal necessária, né, para ter uma imagem sem o artefato de movimento do coração. Né? Então, eu tenho uma resolução numa tomografia 64 canais de 165. Numa frequência de 60, eu ainda estou abaixo, né, da resolução que eu preciso. Eu vou ter que usar o artifício da reconstrução segmentada. Se ele está taquicárdico, então fica praticamente impossível, tá? Porque essa reconstrução segmentada, ela tem limites. Né? Esses batimentos têm que estar regulares, eu estou extraindo informação de vários ciclos, né? Então isso tem que ter uma certa regularidade. Quanto mais eu aumento essa quantidade de batimentos que eu extraio essa informação, mas tem um risco de ficar uma informação truncada, com problemas. Tá bom?
A resolução espacial, por outro lado, outro conceito, é a distância mínima entre dois pontos para que possam ser reconhecidos como distintos. Em última análise, isso depende do tamanho do meu detector. Tá? Novamente, comparando com o cateterismo tem uma resolução espacial de 0,25 milímetros. O eco de 0,3 a 2, a tomografia de 0,5 e a ressonância de 0,6 a 1,5. Tá? Então, assim, a tomografia é um método completamente diferente. Né? A resolução espacial é diferente do CAT, a resolução temporal é diferente do CAT. Tá? Ele ganha, né, a ressonância também. Ela vai ganhar a ressonância principalmente nesse outro parâmetro, que é a resolução de contraste, que é a minha habilidade de distinguir um material, né, com a determinada composição de outro similar. Né? A minha resolução de contraste da tomografia, por exemplo, é inferior à ressonância. Então, a ressonância ela tem uma resolução espacial e temporal menor que a tomografia, mas tem uma resolução de contraste maior. O cateterismo, por outro lado, tem uma resolução espacial e temporal maior que a tomografia. Né? O que é que implica a minha resolução espacial? Dois pontos separados, quando essa informação chega ao meu detector, ele vai ser visto como um ponto só. Né? Então, isso a gente mede através desse conceito aqui de pares de linhas. A tomografia consegue distinguir até 14 pares de linhas, né, por um centímetro. O cateterismo, 40 pares de linhas. Então, é um método bem mais robusto. Tá? Então, eu vi que para conseguir uma imagem adequada, eu tenho que chegar numa resolução temporal boa, numa resolução espacial adequada, e para isso eu preciso parar o coração. Então, é praticamente um ACLS invertido que a gente vai fazer. O paciente tem que parar de respirar, e com isso é importante os tomógrafos de vários detectores, de múltiplos detectores, que ele abreviaram o tempo de apneia necessário, porque a cada ciclo ele consegue captar bastante informação e abreviar o tempo, o número de batimentos necessário para construir a imagem inteira. Então, primeiro a apneia, depois vai ter, é fundamental a baixa frequência cardíaca, pelo que eu tinha mostrado, né? Uma frequência cardíaca alta, ele aumenta aquela janela, né? Ele diminui, na verdade, aquela janela disponível ali para eu fazer a aquisição da imagem sem o coração tá se movendo. E tem que ser um coração sincronizado, ele tem que estar ou trigado prospectivamente, ou vai estar gateado também para eu fazer essa seleção retrospectiva das imagens. Né? Aqui a gente tem o ciclo de Wiggers, clássico, que a gente conhece já da cardiologia, e esses momentos em que o coração está mais, né, ele tem uma janela melhor para aquisição da imagem, sobretudo a janela diastólica, que é na diástase, né, é logo após o enchimento rápido do ventrículo, antes da contração do átrio, tá? Então é um pouco aqui antes da onda P. E a outra janela, que a gente fala de janela sistólica, mas na verdade ainda é dentro da diástole, né, mas é uma janela mais sistólica. É uma janela de relaxamento isovolumétrico, né, na fase de relaxamento isovolumétrico. Após a fase ejetiva sistólica, né, e concluir esse relaxamento isovolumétrico. Agora, entrando em alguns conceitos de radiação, o método ele usa radiação ionizante, assim como a cintilografia, assim como o cateterismo. Né? Para comparar o efeito biológico de todos esses métodos, né, a gente tem esses parâmetros básicos aqui. Né? A gente tem a dose index, que é a minha radiação, ela de acordo com parâmetros baseados no simulador. Então, isso é de cada aparelho, ele é calibrado com aquele a gente chama de fantasma, né, aquele modelo específico, e isso é medido em centigrades. Né? Tem o produto da dose pela extensão, né, que aí vai ser essa dose index pela extensão do meu exame, a extensão do meu scan, da minha imagem. A dose efetiva, finalmente, que a gente vai usar para comparar entre um método e outro, é esse DLP, por uma constante biológica. Essa constante, ela traduz a sensibilidade de cada órgão exposto. Então, ela é específica para exames de coração, ela é específica para exames de abdômen.
Até mesmo exames de tórax para coração é uma constante, ela tem um valor diferente. A de coronária é quase o dobro, né, da constante de um exame de tomografia de tórax simples. Tá? E isso é medido em millisieverts. De modo geral, a gente no campo da radiação a gente seguia por esse princípio do mais razoável, né, que for possível, né, que for adquirível, né, é a LARA. Então eu vou usar radiação suficiente para ter um exame diagnóstico. Se ele vai mudar a conduta do meu paciente, então é fundamental que eu não economize, né, na radiação. Se vai precisar ser uma aquisição retrospectiva que irradia mais o paciente porque ele está com a fibrilação atrial ou uma irregularidade do ciclo cardíaco, eu tenho que tentar garantir a qualidade do exame. Tá? Então, por isso é importante o preparo, né, no sentido de diminuir a quantidade de radiação que o paciente é exposto. Se a gente controla bem a frequência cardíaca, se o ritmo dele é regular, isso vai contribuir para um exame com menor radiação. Isso aqui são dados da diretriz brasileira, né, a última de tomografia e ressonância da SBC, e existem várias ferramentas, então, para reduzir a dose de radiação da tomografia de coronárias. Né? Primeiro, o controle rígido da frequência, que a gente já entendeu. Depois, limitar ao máximo essa extensão longitudinal da varredura do meu doente. Né? Então, de modo geral, essa varredura se estende por cerca de 16 centímetros. Né? O paciente pode respirar um pouco mais, um pouco menos. Né? A gente conta uma margem aí, mas tenta irradiar o mínimo necessário. Né? O menor campo de visão possível, que aí já é outro conceito que a gente chama de FOV, o campo de visão. A redução da voltagem do tubo, o que é isso? O tubo ele é uma corrente elétrica, então ele vai ter uma voltagem, vai ter uma amperagem. Né? A voltagem é a diferença de tensão. Né? Aqui, para vocês terem ideia, são 100 kilovolts, né? Então são 100 mil volts. Essa voltagem, a cada vez que eu reduzo, né, de 120 para 100, para 80, isso vai reduzindo a radiação que o paciente é submetido de forma exponencial, porque ela é elevada ao quadrado, né, quando a gente vai calcular o efeito da radiação no final do exame. Então, a voltagem do tubo tem um fator aí que tem um impacto grande na redução da radiação quando a gente consegue baixar esse parâmetro. Mas depende muito do biótipo do paciente. Se é um paciente obeso, às vezes vai ter que ser usado 130, né? Às vezes mais que isso, para a gente poder garantir a qualidade do exame. Outra é a modulação da dose baseada no eletro. Tá? Como é essa modulação da dose? Aqui eu tenho uma aquisição retrospectiva. Né? No amarelo, aqui ele está irradiando todo o ciclo cardíaco. Mas na área de interesse, na fase de interesse que eu predeterminei, de 60 a 80, de 70 a 80, pode ser qualquer um, eu vou colocar lá 40 a 80, né? Ele vai aumentar a radiação naquele momento e nos outros momentos, nas fases sistólicas, ele vai reduzir. E com isso eu ainda tenho informação para fazer um estudo funcional, para fazer calcular uma fração de ejeção, né? Para fazer várias coisas com essa informação que é importante, né? Essa informação do ciclo inteiro. Né, eu consigo ver a volumetria de ventrículo direito em paciente, por exemplo, do congênito que não pode fazer uma ressonância. Né? Às vezes a gente recebe pacientes assim, com falô, que precisa determinar o volume diastólico final do VD, e ele tem dificuldade de fazer, ele teria que fazer uma anestesia geral para fazer ressonância, é uma criança, na maioria das vezes. E na tomografia, por ser um exame rápido, a gente consegue adquirir essa informação de maneira rápida e comparável à informação da ressonância. Né? Vai ser um Simpson feito exatamente como o método da ressonância. Aqui, para comparar os vários métodos de imagem, então a gente começa pelo raio-x, que tem uma radiação total de 0,1 millisieverts. A gente vai para um CAT diagnóstico, que tem 7, score de cálcio em torno de 1, tomografia de 64 canais sem modulação de dose 15, era o dobro do cateterismo. Com modulação de corrente já cai para 9. Com aquisição prospectiva, que eu só vou irradiar na fase pré-determinada do meu ciclo,
cai para 3%, para 3 millisieverts. Então, é uma economia grande de radiação, né? O CAT já terapêutico, né, com uma angioplastia percutânea, vai para 15 esse milisievert, uma cintila em média de 12. Né? E se a gente for pensar hoje nos exames nos aparelhos mais modernos, no Encore a gente usava um aparelho de 320 canais, que ele é uma tecnologia que cresceu no sentido de ampliar a cobertura espacial. Né? Então, ele cobre num corte só toda a extensão do coração, e isso permite exames próximo de 1 milisievert, né? Doses de radiação bem baixa. Outra tecnologia foi a do alto pitch. Né? O pitch a gente viu que para coronária ele tem que ser abaixo de 1, cerca de 0,2, 0,3, para eu ter informações redundantes. Né? Lembrando, o pitch, a mesa ela anda, e eu divido aquela velocidade que ela anda pela rotação do meu conjunto do gantry pela espessura do meu corte. Né? Normalmente é um pitch menor que 1. Nos novos aparelhos, no flash da Siemens, por exemplo, eles usam a tecnologia de alto pitch. Então é o contrário, como ele tem 2 detectores, ele consegue preencher os gaps de informação que eu teria num pitch mais alto, e com isso fazer um exame também com uma dose de radiação baixíssima, né, bem abaixo do CAT diagnóstico, inclusive. Então, para fazer o exame, né, acho que essa é a etapa fundamental para o clínico, né, acho que é mais difícil entender essa parte física, acho que são conceitos, né, importantes da gente ter pelo menos um contato para entender a razão dessa obsessão do médico da imagem com o controle da frequência cardíaca e com algumas outras etapas do preparo, e também para entender a limitação do método, né, quando a frequência cardíaca está alta e toda sorte de artefatos que isso gera. Então, para o preparo do exame, é fundamental o controle de frequência. Tem a etapa do preparo alérgico também. Ele usa contraste iodado, e isso também implica, né, na maioria dos lugares, em preparo renal para o paciente que tem uma disfunção renal crônica. Isso está interrogado aqui porque é algo bem polêmico, né, e essa polêmica cresce cada vez mais. E também o uso da metformina, né, que não está envolvida com piora da função renal, mas antecipando uma piora da função renal, eu poderia estar predispondo o meu paciente a uma acidose lática, né, um evento grave, né, com alta taxa de fatalidade. Então, avaliar as contraindicações ao Isordil. Então, se o paciente ele vai receber dentro de sala, obrigatoriamente Isordil. Normalmente a gente faz 2,5 a 5 miligramas sublingual, além de outras medicações para complementar aquele controle de frequência cardíaca que não foi feito fora da sala. O Isordil é feito de maneira sublingual, pode ser feito também intranasal, né? E a gente sempre pergunta para o paciente se ele tomou alguma medicação para disfunção erétil, né, nas últimas 24, 48 horas, dependendo da meia-vida da medicação. Se for um paciente que faz uso desses vasodilatadores pulmonares por outra indicação, né, uma hipertensão pulmonar, ou retirar aquela medicação pode descompensar o quadro clínico dele, nessas situações a gente tende a fazer o exame sem Isordil, ou às vezes se ele está com a margem de pressão, a gente faz uma dose menor, de 2,5, de 1,25, né, para tentar vasodilatar ali coronária e melhorar a aquisição da imagem. Jejum, que praticamente não é mais usado também, tá? Então, antigamente se pedia 3, 4 horas de jejum, hoje a tendência, na maioria dos centros, é de não solicitar jejum, né? A gente só pede para o paciente ter uma refeição mais branda, tá? Mas tem-se visto, os trabalhos inicialmente eram mais no campo de pacientes oncológicos, submetidos a vários outros exames que não tomografia de coronárias, mas que eles tinham menos reações, eles tinham menos intolerância ao exame, né? Náusea, vômito, enjoo, após o uso do contraste, que às vezes são reações bem inespecíficas, que não necessariamente alérgicas. O acesso venoso, a etapa fundamental, vou falar mais disso, e a capacidade de apneia e mobilidade de membros superiores. Então, aquele paciente muito idoso, às vezes demenciado, ele não vai conseguir fazer apneia. Então, lembra daquele nosso ABC, apneia, controle de frequência e a sincronização
né, com o eletro. A apneia é uma etapa fundamental e é um artefato muito difícil da gente conseguir subtrair no pós-processamento, né? Às vezes o movimento do coração, se a gente fez uma aquisição retrospectiva, a gente sai procurando em várias fases aquela em que a coronária ficou menos tremida, que tem menos artefato, que dá para avaliar com mais propriedade aquele grau de obstrução, né, de uma placa específica. Se o paciente respirou, às vezes são artefatos que a gente consegue identificar que são artefatos de respiração, mas pode atrapalhar a interpretação do exame sem volta, tá? E outra coisa importante é essa mobilidade dos membros superiores. Então, o paciente ele vai entrar dentro da sala com os membros superiores levantados. Quando ele não tem mobilidade, ele tem né, algum problema no ombro, tudo, o braço junto do tórax, principalmente à esquerda, vai gerar também efeito de atenuação de feixe e pode também atrapalhar a análise de alguns segmentos da imagem. Então, no tocante ao controle da frequência cardíaca, primeiro é fundamental que esse paciente ele esteja normotenso, né? Aqui eu coloquei um esquema mais genérico, porque cada serviço vai ter o seu protocolo. Então, você vai estar meio que tentando jogar ali as regras do jogo de cada lugar onde você trabalha, né? Mas é fundamental que esse paciente esteja normotenso, né? Aí tem lugar que vai usar a pressão média, tem lugar que vai usar a pressão convencional mesmo, então acima de 11/7, de 11/6. Se ele está com a pressão mais limítrofe, talvez eu não tenha muita margem para medicar. E se ele está com a pressão limítrofe taquicárdico, talvez seja mais interessante eu considerar um método alternativo ou adiar meu exame, tá? Depois, se esse paciente está taquicárdico, não pode ser uma taquicardia compensatória. Então, eu tenho que afastar, tenho que pensar se esse paciente pode estar infectado, se ele está com a IC descompensada, se ele tem uma estenose aórtica severa e isso está sendo compensatório para ele. Então, às vezes a gente vê reações adversas mais graves em pacientes que são medicados inadvertidamente nessas situações, tá? E cuidado também com peso e idade. Então, extremo de idade ou baixo peso, também eu vou pegar mais leve aí com a dose das medicações que eu vou fazer para esse paciente. Se ele está com menos de 65, a princípio deve ser encaminhado para a sala de exame sem medidas adicionais, tá? A droga preferencial que a gente usa é o tartarato de metoprolol, tá? Porque o tartarato ele tem uma menor meia-vida e um menor efeito hipotensor que o succinato. A gente usa doses de 50 a 150, né? Dependendo desses fatores que eu mencionei, de quanto está a pressão dele, de quanto está a frequência dele, né? Se ele é um paciente magro, se ele é um paciente muito idoso, tá? Mas é importante ressaltar que atenolol 25, metoprolol 25, às vezes só 50 para uma pessoa que não tinha nenhuma dessas condições que eu mencionei, isso não vai controlar a frequência bem, né? Então, se ele está com frequência 75, 80, você vai fazer os 150 de metoprolol, tá? Eu vejo que é muito diferente a abordagem que a gente tem na imagem com a abordagem que a gente tinha na própria cardiologia, né? Eu lembro que eu fazia Seloken na cardiologia, né? Com situações de urgência, em situações de exceção. Aqui não, na maioria das vezes é um exame eletivo, então você vai pesar mais na mão para o controle dessa frequência e é raro a gente ver evento adverso se respeitou essas contraindicações mais patentes aí. Outra medicação de primeira linha é a ivabradina, tá? O Procolalam. Lembrando que ele vai agir na corrente F do nó sinusal, então tem que estar em ritmo sinusal esse paciente. Se ele é um FA, não vai ter efeito algum. E eu posso combinar as duas medicações. É interessante que a ivabradina não vai ter o efeito, às vezes, inotrópico negativo que o metoprolol tem, não vai ter o efeito hipotensor que o metoprolol tem. Então, se é um paciente mais idoso, se é um paciente de baixo peso, é uma primeira opção. Tá? Às vezes fazer ivabradina 15 e metoprolol numa dose mais baixa, ou só ivabradina. Tá? Se o meu paciente tem asma ou DPOC, uma alternativa são os bloqueadores de canais de cálcio, né? O diltiazem e verapamil. Eles não estão mais disponíveis para a gente fazer o uso venoso na maioria dos lugares. E o efeito, impacto dele na redução da frequência cardíaca, a gente vê que é muito tímido. Então, na maioria das vezes, você faz
120, 180 de tiazem e a frequência reduz muito pouco, diferente do impacto que tem 100 miligramas, 150 miligramas de metoprolol. E, por fim, um ajuste do marca-passo. Se esse paciente ele usa marca-passo, eu tenho que avisar o setor, né? O setor vai notificar o técnico para ele vir no dia daquele exame, né? O técnico de acordo com o fabricante, para passar o paciente para modo assíncrono, frequência de 55, de 60, para ter um exame de boa qualidade. Não que a tomografia interfira na programação do marca-passo, diferente da ressonância, que eu tinha que passar ele para um modo, né, de ressonância antes e depois do exame. Aqui eu não tenho esse problema, é apenas pela questão do controle da frequência cardíaca. Outro aspecto do preparo, né, envolve a preocupação com o rim do paciente, com a função renal do meu paciente. Né? Cada vez mais a gente tem usado a nomenclatura de nefropatia associada ao contraste, ao invés de nefropatia induzida pelo contraste, né? Que é uma nomenclatura mais antiga, que era de um conceito dos anos 50, em que o contraste que era mais utilizado eram os contrastes hiperosmolares, né, que tinham um efeito de nefrotoxicidade maior, e se especula, né, que produziam dano tubular direto e isquemia medular por vasoconstricção mediada aí por vários agentes, né, prostaciclinas, óxido nítrico. Essa nefropatia ela é definida, né, de forma polêmica como aumento absoluto de 0,5 miligrama por decilitro da creatinina basal, ou relativo de 25%, dentro de 3 dias após o uso do contraste, desde que afastada outras causas, né? Se é uma nefrite intersticial alérgica após o uso do contraste, se não foi um atroembolismo, esse paciente estava fazendo um cateterismo, né, deslocou alguma placa no arco aórtico, ou se ele fez mesmo arteriografia renal, enfim, várias outras situações que a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial, e às vezes a própria doença de base dele, ele está internado por uma IC descompensada, ele está com a volemia desajustada, ele tem várias outras razões para estar com aquela flutuação da creatinina que não uso do contraste. Problema, a creatinina é um marcador inespecífico, né? Então ela não é específica, todo mundo sabe disso, para lesão pelo contraste, e essas baixas elevações de 0,5%, aumento de 25%, não são indicativas de dano renal intrínseco, né? Lembrando que a creatinina ela é filtrada e ela também é secretada, né? Assim como a cistatina C que é filtrada, mas esses outros marcadores mais novos, a cistatina C, né, ela reflete de maneira mais fiel, né, a queda da fração da taxa de filtração glomerular. E outros marcadores são indicativos realmente de dano tubular, como o KIM1, né, ou o NGAL, né, dano tubular proximal, dano tubular distal, são marcadores mais de dano. A creatinina não é um marcador de dano e é nem específica para a lesão pelo contraste. Eu posso predizer o risco do meu paciente evoluir com uma piora de função renal através de vários scores, né? Um mais consolidado é esse da Roxana Miro, a mesma que fez o score de sangramento, né, na coronária aguda. Esse score ele pontua sobretudo aspectos hemodinâmicos, né, idade, diabetes, anemia, mas também alguns aspectos que a gente só vai conhecer após ou durante a realização do exame, como o volume de contraste que foi feito e se ele precisou de algum dispositivo de assistência ventricular, como o balão intraórtico. Então, ele é um score que não prediz tanto, ele vai predizer ao final do procedimento, isso é uma limitação dele. E outra limitação é que ele foi validado dentro, né, de pacientes submetidos a injeção de contraste intraarterial, a cateterismo. Então, a generalização dele para outras situações, como a tomografia de coronárias, é complicada. Tá? O fator de risco pré-existente mais importante é a doença renal crônica. Tá? E esse meu risco de nefropatia associada ao contraste também está envolvido o tipo de contraste utilizado. Como eu falei, ela foi descrita principalmente com hiperosmolares, hoje ainda com os novos contrastes, o volume de contraste que eu utilizei e se foram feitas administrações repetidas com menos de 72 horas. Então, quais são os tipos de contrastes que a gente usa mais hoje, né?
São contrastes, sobretudo, não iônicos, ou seja, são contrastes que, quando eles estão em solução, eles não se dissociam. Né? Quando o contraste se dissocia, aquilo vai ter mais partículas para o mesmo volume, e aquilo implica no aumento de osmolaridade. Então, de modo geral, os iônicos são mais osmolares, têm uma maior osmolaridade que os não iônicos. Os mais utilizados hoje são esses, são os monômeros, né, de baixa osmolaridade. A baixa osmolaridade, cuidado, ainda assim é 2,5 vezes, 3 vezes aí a osmolaridade plasmática. O isoosmolar, que é a mesma osmolaridade plasmática, está relacionado a menor nefropatia associada a contraste, mas sem ter um embasamento aí de desfechos clínicos que justifiquem seu custo ou uso rotineiro. Várias meta-análises elas estão mostrando que não existe diferença para desfechos como morte, diálise ou disfunção renal duradoura naquele paciente que recebeu ou não o contraste. Por isso que essa é uma entidade que tem sido cada vez mais questionada e se afirmando mais como um marcador de gravidade do que um mediador de desfecho adverso. Né? Os nefros, inclusive, cunharam o termo renalismo, né, que se remete à subutilização de procedimentos diagnósticos, terapêuticos e nefropatas. Então, se o meu paciente tem doença renal crônica, ele vai ter uma menor chance de ser submetido a um cateterismo diagnóstico e terapêutico, que às vezes vai ter implicação no prognóstico, no desfecho clínico dele da internação. Por uma preocupação que, por outro lado, não tem uma fundamentação de uma evidência forte. Então, eu vou citar alguns trials mais interessantes, né, que comparam desde estratégias preventivas, né, entre si, diferentes modalidades, né, desde posologias, formas, como modalidades. O Amazing, ele randomizou 660 pacientes para receber salina isotônica ou não receber nada. E não teve diferença na incidência de lesão renal aguda. Porém, foi um trabalho que tinha uma meta de randomizar 1.300 pacientes e randomizou metade. Então, teve uma perda de poder com isso. 48% dos procedimentos eram intraarteriais, 16% só intervencionistas, e a maioria dos pacientes tinham apenas disfunção moderada. Tá? O Poseidon, ele já avaliou a hidratação guiada por pressão diastólica final, que era aferida durante o cateterismo, versus a hidratação padrão, aquela hidratação que a gente prescreve 3 ml por quilo uma hora antes, 1 a 1 ml e meio durante o procedimento e após o procedimento, aí, de acordo com cada lugar, vai ter um protocolo específico de duração. Essa estratégia, ela viu que existia uma menor incidência de lesão renal aguda nessa estratégia guiada por pressão. Talvez isso remeta mais ao conceito de euvolemia do meu paciente, necessidade de euvolemia, do que um efeito protetor realmente da hidratação. O Preserve, que foi mais recente, né, um trabalho grande de 5.177 pacientes aqui de alto risco, né, aqueles que tinham um clearance entre 15 e 45, ou de 45 a 60 mais diabéticos, que foram submetidos à angiografia eletiva. Era um design fatorial 2:2, então esses pacientes eles recebiam salina isotônico bicarbonato e outra comparação era da acetylceína com placebo. O desfecho primário de morte, diálise ou disfunção renal persistente. E ele foi interrompido precocemente por futilidade. Então, não teve diferença entre eu fazer salina ou fazer aquele esquema de bicarbonato, né, de 150 de bicarbonato a 8,4%, com 850 de soro fisiológico. Começa a 3 ml horas 1 hora antes, depois passa para 1 ml hora nas 6 horas seguintes. Não teve diferença. Tá? Eles, na verdade, faziam vários regimes diferentes dessa posologia, eram diferentes, mas, de modo geral, não teve diferença com bicarbonato. A acetilcisteína com placebo também não teve diferença, já era uma medicação que estava sendo cada vez mais abandonada, né, nesse sentido de estratégia preventiva da nefropatia por contraste. Então, foi um trial interessante nesse sentido. O outro trial são os referentes ao uso de estatinas. Né? Tem o PROMISE, que usou a simvastatina, foi um estudo negativo, e tem o PRATO, ACS, que usou a rosuvastatina, tá? E foi positivo. Né? São estudos pequenos, né? De modo geral, o que fica de recomendação é que, se o paciente já tem indicação de uso, coronariopata, enfim, nosso paciente cardiológico, você vai manter. Então, a gente tem
evidências insuficientes para recomendar a suspensão de ECA, de bloqueador de receptores de angiotensina ou de diuréticos de maneira profilática. Tá? Então, se meu paciente está hipervolêmico, eu vou manter, às vezes, o diurético dele. A congestão pode piorar mais a função renal dele do que o contraste em si. Então, é fundamental eu estar buscando euvolemia. Isso é uma sugestão da própria Roxana Mir no trabalho de revisão dela do New England. Suspender as drogas sabidamente nefrotóxicas, então aquelas que ele já não deveria estar tomando, anti-inflamatório, antibiótico, claro, se possível, se no meu serviço eu só tenho vancomicina para tratar um estáfilo resistente, eu vou manter a vancomicina, né? Risco-benefício, tá? E, por fim, não existe uma indicação de diálise profilática, tá? Ou conjugada com o procedimento. Então, aquela coisa de eu vou conversar com a equipe da nefro para fazer o cateterismo no dia que ele dialisa. Isso não tem fundamentação fisiopatológica, não tem fundamentação de desfecho nenhuma. Tá? Então ele vai manter a programação habitual de diálise dele. Então, de modo simplificado, o uso do contraste vai ter implicação diagnóstica ou terapêutica para aquele meu paciente? Se não, então eu vou fazer o exame sem contraste. Se vai ter, eu vou avaliar o risco, não no sentido de suspender o procedimento, mas de me preparar para o pós. Tá? Se esse risco é baixo, eu não vou fazer nada diferente daquilo que eu já deveria estar fazendo. Eu não deveria estar com anti-inflamatório, eu deveria estar com a volemia ajustada. Tá? E se ele é alto risco, eu vou minimizar o volume de contraste, é algo que a gente interroga. Eu acho que para contraste pesa o mesmo argumento da radiação. Eu acho que tem que ser o mínimo volume necessário para fazer um exame diagnóstico. A pergunta fundamental desse fluxograma é se ele vai ter uma implicação diagnóstica terapêutica. Então, se ele vai mudar a minha conduta, eu vou usar o volume de contraste o menor necessário para fazer aquele exame. Tá? E aí também interrogado administrar salina isotônica, né? Caindo mais com a recomendação mais fraca agora uso bicarbonato e praticamente sem evidência para o uso da acetilcisteína. A próxima etapa do meu preparo, né, o preparo alérgico. O preparo ele está indicado para aqueles doentes que tiveram reações alérgicas prévias ao mesmo tipo de contraste. Então, se ele teve reação alérgica ao gadolínio, eu não vou fazer preparo alérgico para quando ele vai fazer um exame com contraste iodado. Tá? Não é indicado de rotina para aquele paciente que tem alergia medicamentosa, ele tem alergia anti-inflamatório, de pirona, não é obrigatório fazer esse preparo alérgico. Ou se ele tem uma alergia alimentar, né? Inclusive frutos do mar, que é um dos maiores mitos, né, da medicina, que é essa questão se o paciente tem alergia a crustáceo, ele tem alergia a iodo. A gente não tem alergia a iodo. Né? O iodo é um elemento que a gente usa no metabolismo da tireoide, enfim, é uma coisa que a gente consome diariamente no sal, em vários países. Então, a gente não tem alergia a iodo. A alergia que as pessoas têm a camarão, outras coisas, são mediadas por proteínas daquele animal. Né? A tropomiosina, no caso do camarão, em alguns peixes, a parvalbumina. Então, são outras substâncias que mediam essa reação alérgica. Tá? Para quem tem reação ao gadolínio também, eu não vou ter que fazer de rotina preparo alérgico. Se ele tem asma ou rinite alérgica, também não. Se ele está compensado, não tem razão para eu estar com essa preocupação. Tá? Mas assim, pensando no sentido de que esse preparo alérgico são medicações de baixa morbidade. Né? Envolve o uso de corticoide e o uso de antihistamínico. Então, no máximo, eu vou ter... são preparos rápidos, né? Duram um dia, na maioria das vezes. Então, eu vou ter o que é que eu posso ter de efeito colateral? Aumentar um pouco a pressão, piorar um pouco o meu controle glicêmico, às vezes alguma leucocitose transitória. Né? Então, nada significativo, então eu tenho que pesar. Você é um paciente muito alérgico, ele tem alergia alimentar, ele tem alergia medicamentosa, ele tem asma. É coerente a gente fazer esse preparo, tá certo? O risco-benefício fala mais a favor de ser feito. E no outro extremo está a utilidade incerta desse preparo alérgico para o paciente que teve uma reação grave no passado. Tá? Então, não é garantia de que ele não vai ter uma nova reação alérgica. Tá? A gente pode ter essas reações breakthrough, ou reações de escape, ruptura,
E por isso que uma reação alérgica grave, de anafilaxia grave, tipo edema de glote, parada cardiorrespiratória, são contraindicação relativa à realização de novo exame com contraste jogado. Tá? Então, pelo risco dessas reações de ruptura. Como é feito esse preparo alérgico? Aqui a recomendação do Colégio Americano de Radiologia, né, que a gente reproduz na maioria dos centros aqui no Brasil também. O corticoide, a prednisona, eles usam também a metilprednisolona, 50 miligramas, 13, 7, 1 hora antes do exame. Por que esse esquema de horários? Foi um esquema de horários que foi validado no trabalho deles. E um antihistamínico, que pode ser a difenidramina venosa, ou antihistamínico VO substituto, né, como a fexofenadina ou qualquer outro similar. Né? Se meu paciente não pode fazer ingesta oral do corticoide, eu vou substituir as doses de prednisona por hidrocortisona venosa. Tá bom? E no preparo rápido, eu vou usar a metilprednisolona injetável ou a hidrocortisona a partir do momento da solicitação do exame e a cada 4 horas até o exame. Só lembrando que se o meu preparo teve menos de 4 horas, ele não tem comprovação de eficácia. Então, se é um exame de emergência, né, dificilmente a angiotomografia vai ser um exame de emergência. Não sei se for uma angiotomografia de aorta, né, numa suspeita de dissecção. A de coronária dificilmente vai ser, ele vai acabar indo para o cateterismo. Nessa situação que ele vai para o cateterismo, você precisa entender que você não tem evidência de que esse regime vai ter um efeito protetor. Tá? Mas você faz, você não sabe quanto tempo o procedimento vai demorar, prepara a equipe que vai receber para o risco de efeito adverso. E a questão da metformina, também polêmica, né? Em quem que eu devo suspender? Eu devo suspender em paciente que tem lesão renal aguda, em paciente que tem doença renal crônica com a taxa de filtração glomerular abaixo de 30, ou paciente que vai fazer um estudo invasivo com risco de embolia. Tá? Então, eu não vou suspender em todo mundo que faz uso da medicação, mesmo o renal crônico, que tem uma taxa de filtração glomerular acima de 30, estável, sem piora recente, não há razão para suspensão. Tá? Eu vou manter essa suspensão, a princípio, por 48 horas após o procedimento e só vou voltar, na verdade, após a reavaliação dessa minha função renal. Tá? A suspensão antes do exame, ela também é falado, né? Eu posso suspender no momento do exame ou logo 48 horas antes, mas isso tudo fica um pouco frouxo na recomendação do Colégio Americano de Radiologia. Então, na verdade, você poderia suspender 48 horas antes ou no momento, nesse grupo específico de risco, tá? E só voltar após a reavaliação da função renal. Em relação a acesso venoso, né? Qual o acesso preferencial? É o Gelco, né? Número 18 ou mais calibroso, 14, enfim, 16, em veias do membro superior direito, né? Anticubitais, né? Enfim, ou mais veias calibrosas. Tá? Não pode ser uma veia da mão, não pode ser uma veia mais distal. Às vezes o Gelco de 20, ele suporta injeção, né, com fluxo que a gente costuma adquirir no exame de coronária. Esse fluxo padrão normalmente é de 5 ml por segundo, é um fluxo bem alto. Tá? Em relação, comparado a outros exames da radiologia geral, é um fluxo bem alto e necessário para a gente ter um pico de opacificação dessas estruturas. Então, por isso a importância desse acesso. O membro superior direito, por conta do trajeto que o retorno venoso vai fazer, pode gerar alguns artefatos quando é injetado no membro superior esquerdo. Mas, de modo geral, se é um acesso bom, dificilmente é um artefato que atrapalha de maneira contundente a interpretação do exame. Então, eu costumo liberar para fazer em qualquer membro, tá? Mas a princípio que seja um Gelco calibroso, ou até mesmo um Gelco 20, que o fluxo está com bom fluxo, você aspira, você injeta e não tem qualquer resistência a isso. A primeira alternativa vai ser o Power Peak. O paciente, dificuldade de acesso, a enfermagem tentou com punção guiada, não conseguiram. A primeira alternativa de escolha é o Power Peak, né, que tem essa porta, que inclusive aqui já coloca exatamente o fluxo que a gente faz o exame de coronária, 5 ml por segundo, máximo. Né? Então, a gente às vezes até vai fazer o exame com 4, né? Um exame subótimo aí. Tá?
Outras PICs não estão validadas para usar. E é contraindicado fazer na jugular externa, pelo risco que o extravasamento de contraste nessa região vai provocar, por catéter de diálise ou portocard, exceto se ele tiver uma porta específica prevista pelo fabricante para injeção de alto fluxo. Então, vai ter uma portinha, às vezes, até de coloração roxinha, como aqui da PIC, do Power PIC, né, a porta Bard ou outras que permitem fluxos até maiores que 5 ml por segundo. Tá? Mas eu tenho que ter isso na bula do fabricante. E aí, o mais polêmico, o catéter venoso central. Né? O catéter venoso central, ele não é a primeira escolha, óbvio, né? Não é a primeira alternativa, mas é possível fazer o exame através dele. Tá? Aqui é uma revisão sistemática de vários outros trabalhos, mas a maioria deles pequenos. Tá? Aqui, por exemplo, utilizou uma PIC, a gente teve efeito colateral, teve evento adverso. Aqui usou um portocard, teve evento adverso. Aqui usou um Power PIC, e teve um deslocamento do catéter, mas não teve outros eventos adversos maiores. Tá? Aqui, esse match aqui, ele usou o catéter Arrow Multilumen, tá? Validado dentro do serviço dele. É um catéter que a gente usa em vários serviços que a gente trabalha, o triplo lumen que ele usou aqui. E ele não teve nenhuma complicação, conseguiu fazer fluxos, né, até 4, mais ou menos 6 ml por segundo, quer dizer, chega naquela necessidade da gente. Era um N de 78 pacientes. Né? E o Sanelli, aqui em 2004, também 104 pacientes. O Arrow também multilumen. Ele fez a injeção no fluxo de 5 ml por segundo para apenas 2 pacientes, né? Mas com 4 tinham 79. E ele não teve nenhum evento adverso. Então, assim, às vezes a grande questão é que não está descrito na bula desses catéteres que pode ser feita essa injeção sob esse fluxo. Tá? E isso implica, qual é o risco de fazer essa injeção nesses catéteres? Tem um risco de deslocar, tem um risco de balonamento, né, que ele não suporta a pressão, ele sofre ruptura, mas na maioria das vezes essa ruptura se dá nas vias que estão fora do paciente. Tá? O que é fundamental antes de fazer um exame pelo catéter venoso central? A gente precisa checar a posição do catéter antes e depois do exame, então você vai fazer uma espécie de raio-x que a gente chama de scout na mesa, antes e depois, checar onde está a extremidade do catéter, se ele tem alguma dobra. Né? É importante fazer o teste de aspiração e infusão também. E eu sempre vou injetar na via distal e mais calibrosa. Né? Normalmente a via distal tem 16 gauge, né? As outras têm 18. Tá? Se eu injeto pela via mais proximal, esse fluxo em alta pressão vai estar saindo pelo lado do catéter, batendo no vaso e provocando um movimento de báscula, né? De chicoteamento, que a gente chama, com risco de lesão endotelial. Tá? Então, é contraindicado a gente fazer nessas outras vias aí. A gente vai fazer naquela via marronzinha, né, a distal. Falar um pouco agora de aplicações clínicas, né? Como eu falei, a gente vai falar quase tudo que vocês queriam saber. O tema é muito extenso, né? É uma especialização de 2 anos. Né? Vou falar um pouco mais de score de cálcio e DAC crônica, mas outras aplicações clínicas e crescentes, dor torácica na emergência, para caracterização de placas vulneráveis, né, patência de enxertos, e aqui é interessante destacar que eles estão menos suscetíveis a movimentos. Né? Às vezes a gente consegue ver com muita propriedade a ponte mamária, a safena, né, tem menos interferência aí do movimento do coração. Stents, que obviamente tem uma grande limitação, tem um artefato do Blooming, tem um artefato de atenuação de feixe, tá? A princípio, os stents em vasos mais calibrosos, acima de 3 milímetros, né? Que a gente vai poder dar alguma informação. Se a região de interesse do médico que está pedindo o exame é de restenose do stent, controla bem a frequência cardíaca desse paciente, né? Prepara ele bem para o exame, sabendo que pode ter uma grande chance da informação ser limitada, tá bom? E principalmente dependendo da máquina do serviço onde você está trabalhando, tá? Você precisa... Uma coisa é o que está saindo na literatura a respeito da evolução do método,
Outra coisa é o que a gente tem no serviço próximo da gente. Tá? Para avaliação de minoca, e aqui é interessante que pode ser inclusive como primeira opção, se o paciente tem uma forte suspeita de pericardite supradifuso, paciente jovem sem fator de risco para DAC, eu posso, não tem imagem espelho, enfim, eu posso estar fazendo angiotomia de coronárias nesse paciente ao invés de estar enviando ele para hemodinâmica. Outras avaliações de minoca, suspeita de Takotsubo, enfim. Outra modalidade é o triplo descarte, tá? Mas não foi uma estratégia que mudou muito desfecho também desses doentes, tá? O mais importante é você realmente fazer uma pergunta mais específica quando pede o exame, né? Minha suspeita é de embolia pulmonar, vai fazer um protocolo técnico. Minha suspeita é de coronária, vai para angiotomia de coronárias. Se a suspeita, né, a avaliação é de coronárias e aorta, aquilo é no mesmo tempo de contrastação. Então, é um exame mais simples de ser executado, só vai envolver um maior volume de contraste, se meu paciente não está dentro daquele grupo de risco. E como eu já falei bastante, se aquilo vai mudar a conduta dele, eu posso fazer esse duplo descarte sem grande dificuldade. Tá? No pré-operatório, aqui pré-operatório cardiológico, né, de cirurgias não coronarianas, antigamente, e agora com Syntax 3 também mais validado para pré-operatório de cirurgia de revascularização coronariana. Função, tem que ser por aquela técnica retrospectiva, então se seu interesse é de avaliação funcional, se o seu interesse é de avaliação de isquemia, de realce, você tem que falar para o médico, tá, o que vai fazer o exame, porque isso muda a aquisição do exame. Né? Quando a gente vai fazer o exame, a gente vai tentar economizar contraste, radiação, tudo aquilo. E para fazer função, a gente vai ter que irradiar a fase inteira aí do ciclo cardíaco. Tá? Às vezes, outra aplicação, um paciente que tem uma suspeita de compressão do tronco de coronária esquerda por hipertensão pulmonar, por um tronco de pulmonar muito grande. Às vezes o pessoal da congênita ou da pneumo pediam também alguns exames nesse sentido. É interessante fazer uma fase sistólica, porque a maior parte dessas compressões se fazem no momento da ejeção. Então, você não tem um exame só diastólico, tem uma fase sistólica. Então, coloca qual é a pergunta que você está fazendo, né? O método, né? Como vai ser executado, aí o colega vê lá na hora. Tá? Realce, que tem uma validação, né, não é tão bom contra a ressonância, mas tem essa aplicação num serviço que não tenha disponível a ressonância. E isquemia, que também vai aumentar o volume de contraste de radiação, né, do paciente. Então, falando mais de score de cálcio, é um exame que se consolidou através dos aparelhos que usavam a tecnologia de feixe de elétrons. Se usa aquela aquisição retrospectiva que a gente já explicou. Normalmente, numa fase diastólica, eu só irradia 80% do meu ciclo. Os parâmetros até hoje, de certa forma, eles estão cristalizados com a validação, né, que o método teve nos grandes trabalhos. Então, até hoje, a gente usa uma voltagem alta, que já não é mais necessária. O MA, que é a minha intensidade de corrente, é de acordo com o peso do paciente, e a espessura de corte é de 3 milímetros, também é uma coisa cristalizada por esses trabalhos antigos. Nunca é demais lembrar, não usa contraste, tá? E aqui é uma coisa interessante, que um score de cálcio 0 não necessariamente indica ausência de calcificação. A gente pode ter microcalcificação, que não aparece, né, não pontua no meu Agatston, porque o Agatston é um score, todo score ele tem um quê de artificial. Né? Qual a padronização do Agatston? Tem que ser pelo menos 3 pixels, né, 3 elementos de imagem adjacentes, né, com pelo menos 1 milímetro quadrado e com limiar de atenuação aí de 130 unidades de Hounsfield. Tá? Para calcular esse score, então, a gente multiplica a área dessa placa por um fator de densidade. Esse fator de densidade é de acordo com a minha atenuação. Então, se ele está de 130 a 199 unidades de Hounsfield, eu vou multiplicar por 1. Se ele está acima de 400, eu vou multiplicar por 4. Tá? Então, perceba que a densidade aumentou o meu Agatston, aumentou o meu score de cálcio. Tá? E isso é contraintuitivo. Né? Se a gente pensar que uma placa
que tem um core lipídico maior, menos calcificado, é mais vulnerável. Tá? Então, isso é uma das grandes limitações do score de cálcio pelo Agatston. Volume de placa, que aí seria só a área pela espessura de corte, e o score de densidade, né, que eu vou usar também, eu dividi o Agatston pelo meu volume, tá certo? Então, os grandes trabalhos que validaram o método foram o MESA, né, o HNR, o de Roterdã e o Framingham. Tá? E em todos eles, né, a maioria deles usaram a tomografia por feixes de elétrons, né, só o Framingham foi tomografia por múltiplos detectores. E em todos eles se percebeu um alto poder discriminativo do score de cálcio, né, determinado pela curva ROC, e a capacidade de reclassificar o risco do meu doente, né, aquela melhora líquida da reclassificação, independente de outros fatores de risco para a aterosclerose que aquele doente tinha, independente da faixa etária, né? O Roterdã eram pacientes mais idosos, por exemplo, tá? E esse exame, então, ele consegue predizer eventos em doentes assintomáticos, né, de risco intermediário ou baixo risco com história familiar de DAC precoce. Essa é a principal indicação dele, né, de melhorar minha predição de eventos nesse grupo populacional. Risco intermediário ou baixo risco com DAC precoce. E existe uma relação, né, com a carga de aterosclerótica total, né, e não na identificação de lesões obstrutivas ou vulneráveis. Tá? É importante dizer isso, que por isso o método ele não tem indicação nenhuma no sintomático. Tá? Ele vai ser feito no assintomático. Na rotina dos locais, na maioria das vezes, vai fazer angiotomografia, faz antes a fase pré-contraste, que é o score de cálcio, tá? Mas não é usado ele exclusivamente num paciente sintomático. Tá bom? E não é recomendado sua realização seriada para avaliar a progressão da aterosclerose. Primeiro que ainda existe uma diferença, né, de uma máquina para outra, existem vários obstáculos aí para a gente lidar, para conseguir padronizar isso sem nenhuma utilidade ainda documentada. O que é importante entender das limitações do Agatston que a gente tem hoje? Né? Aqui a gente tem 2 pacientes com o mesmo score de 200, tá? Só que aqui é uma placa bem localizada de alta densidade. E aqui é uma doença difusa, né? Em vários vasos, um padrão então de várias lesões, né? São lesões pequenas, tem um coeficiente de atenuação, né? Uma densidade menor, mas esse paciente ele é mais grave. Tá? Então isso é importante. Então aqui são algumas direções em que a gente pode aperfeiçoar o método, né? Primeiro, entender que densidade de cálcio se relaciona de forma inversa com o risco. Tá? Então, mais denso, que pontuou mais, na verdade, ele tem menos risco. É uma placa consolidada, estável. A distribuição regional, né? Se acomete 1, 2 ou 3 vasos, se é um padrão mais concentrado ou um padrão difuso, e também se tem calcificação extracoronária, né? Se tem calcificação extracoronária no arco aórtico, na aorta torácica, na válvula mitral, na válvula aórtica, isso agrega risco para o paciente e agrega poder discriminatório, principalmente no doente de risco intermediário. Então, essa densidade, a distribuição, o número de lesões, isso agrega risco e reclassifica ele como alto risco. Tá? Tem esse potencial de reclassificar ele como alto risco. Os Agatstons do extremo, né, seja o 0 ou 300, é bem difícil da gente conseguir adicionar benefício líquido aí de reclassificação. Né? Então, a gente fala do poder do zero. Né? Então, é improvável que mesmo aquelas microcalcificações que eu falei, elas aumentem a predição de risco nesses doentes, porque já são doentes com uma baixíssima taxa de eventos. Tá? Então, só para entender, às vezes a gente descreve no laudo que o paciente tem uma placa mista e ele teve um score de cálcio 0. Isso não é contraditório. Na verdade, a gente vê na tomografia de coronária que o corte é menor, a resolução é maior, que ele tem uma microcalcificação, uma calcificação pequena, mas que não preencheu os critérios do Agatston, de 3 pixels, maior que 1 milímetro quadrado, e com isso não pontuou. Vamos passar agora,
falar um pouco mais de angiotomas de coronárias, as principais indicações, aqui eu vou me deter mais a diretriz brasileira, né? E no cenário de DAC crônica, é naquele doente com probabilidade de pré-teste intermediária, né? Com DAC crônica, sintomático, diferente do score de cálcio, tá? Naquele doente que teve um teste de isquemia prévio conflitante ou inconclusivo, então ele fez um acintilo com teste ergométrico, veio isquemia no teste ergométrico, sugestão de isquemia, infra do ST, mas a cintilografia sem alteração perfusional, né? É uma indicação para a gente estudar esse doente, né? Angiotoma de coronárias. Ou então, se ele tem sintomas e os testes de isquemia são negativos, o teste ergométrico dele é negativo, persistentemente ele mantém sintomas. Ou ainda a discordância também, né, outras discordâncias, né? Ele não tem sintomas, mas tem um teste ergométrico falso positivo. Então, é um bom método também para avaliar isso. Tá? Ou ainda na suspeita de uma síndrome coronariana aguda, né, saindo do cenário crônico, de baixo ou intermediário risco, então time 0, 1, 2, eletronormal, né, ou não diagnóstico, ou seja, aquele eletrocontração de repolarização difusas, não é um infra importante, um eletro claramente isquêmico, ou marcador de necrose, aqui se colocava negativo, cada vez se fala mais inconclusivo, porque na era da troponina ultrassensível, a gente pode ter injúria crônica, a gente pode ter um leak crônico de troponina, e isso não refletiu uma síndrome coronariana aguda. Então, se o paciente não fez uma curva consistente, aquele delta de 20%, outros deltas de acordo com cada lugar, o protocolo de cada lugar, é um método válido. E que foi validado, né, com estudos, né, a partir do advento do tomógrafo 64 canais, foi validado em vários estudos prospectivos. Esse aqui é o estudo que é o CORE 64. Ele randomizou 291 pacientes em 900 que tinham DAC suspeito confirmada, mais de 40 anos e um score de cálcio menor que 600. Então, eles excluíram pacientes com score de cálcio grande. Isso não é uma coisa de rotina, a gente não suspende o exame, tá? Isso aqui foi um critério de exclusão do trabalho. Tá? E a prevalência de DAC obstrutiva, acima de 50% nesses doentes, era de 56%, era uma prevalência alta, tá? E o resultado dele foi uma sensibilidade de 85% do método, uma especificidade de 90%, o valor preditivo, né, aqui é negativo, de 83%, tá? E positivo de 91%. Tá? Com a área sob a curva de 0,93. Então, um grande poder do exame, né, quando comparado ao cateterismo. E quando comparado ao cateterismo, para predizer revascularização, não houve diferença. O Accuracy, outro trabalho também usando o tomógrafo 64 canais, 230 doentes em 16 centros, também sintomáticos, que estavam sendo encaminhados para a realização de cateterismo, idade média de 57 anos. A prevalência de DAC aqui era menor, era 25%. Né? E com isso, o meu valor preditivo negativo, aqui é negativo, está errado, VPN, foi de 99%. Tá? Então, qual a grande questão aqui do Accuracy? Era uma prevalência menor de DAC que levou a um valor preditivo negativo maior, e essa é a grande população, né, de interesse para o método, né, a população de risco intermediário. Né. Não vai dar tempo, eu vou falar mais do Scott Hart, né, não vou falar muito do PROMIS, mas caindo na indicação clínica, saindo da seara da validação para utilização na prática e observação de desfechos clínicos. É sempre muito controverso a gente falar em método diagnóstico mudando o desfecho clínico, né? Sempre foi controverso com Swan-Ganz, eu acho que é bastante controverso com qualquer outro método também. Tá? Mas era um trabalho aberto, randomizado, controlado, multicêntrico, né, com as análises realizadas com a intenção de tratar. Era 4.146 doentes, né, o critério de inclusão era faixa etária e angina estável. O desfecho primário era morte por DAC ou infarto não fatal em 5 anos,
sendo que inicialmente tinha outro desfecho primário descrito no Clinical Trials, e esse era um desfecho secundário. Foi uma das polêmicas do trabalho já. Tá? E a gente viu que esse desfecho foi de 2,3% no grupo de OTC e 3,9% no grupo convencional, com hazard ratio de 0,59 e um P bastante significativo. Só lembrando que essa diferença se deu, sobretudo, pela menor taxa de infarto, né, e não de morte por DAC. Tá? É interessante destacar que nesse trabalho era protocolo do trabalho estimular terapias preventivas em DAC não obstrutivas. Isso não era uma conduta ativa no PROMIS, né, é uma das razões que eles especulam para ter tido um resultado diferente daquele trabalho, que foi um trabalho nos Estados Unidos, né, um trabalho que foi negativo, né, e não tinha essa premissa. Então, aqui as curvas do desfecho primário, tá? Elas se separam com 5 anos, não tinha se separado na primeira publicação, mas já mostrava essa tendência, tá? Entre a tomografia e o grupo padrão. O grupo padrão, o tratamento convencional, na maioria das vezes foram doentes que realizaram exame ergométrico, né? 85% eram exames ergométricos, 10% deles era cintilografia ou ecoestresse, principalmente cintilografia nesse universo aí. Não existiu diferença na realização de angiografia ou revascularização entre os dois grupos. Tá? Então, apesar de nos primeiros meses existir uma tendência maior de realização desses procedimentos no grupo angiotomo, ao longo dos 5 anos isso não foi verdadeiro. E daí, isso acende mais ainda as críticas. Né? Se não houve diferença de revascularização, como eu tive essa diferença de desfecho, né? A primeiro argumento do próprio autor seria na melhor medicação, né, desse meu doente que tinha um diagnóstico mais preciso e precoce. Comparando os dois grupos, eu tenho 97 pacientes a mais que tomaram estatina ou AS, e eles tiveram, isso aí resultou em menos 33 eventos. Né? Se a gente fosse isolar só isso, seria um NT de 3. Então, realmente é muito bom para ser verdade, apesar de ser da área. Novamente, é sempre polêmico, método diagnóstico reduz mortalidade. Por outro lado, né, não tem dados sobre mudança de estilo de vida. E vários trabalhos, inclusive já com o score de cálcio, pesa muito essa mudança de estilo de vida do paciente, a aderência dele ao tratamento, aderência à alimentação mais saudável, atividade física. Né? Então, tem um pouco do imponderável dentro do trabalho. A taxa de eventos, por outro lado, prevista era de 13%, e a observada foi de 3,1%. Isso também tirou muito o poder do trabalho. De modo que alguns críticos eles calculam esse índice de fragilidade do trabalho. O que é isso? É a quantidade de eventos que seriam necessários para mudar o resultado. E nele é um índice muito baixo. Apenas 10 eventos que possam ter sido classificados de forma equivocada mudariam o resultado do meu trabalho para um trabalho negativo. Né? E o trabalho mesmo ressalta que existia um viés de aferição. Né? O diagnóstico de infarto ele não era feito de forma cega. Então, ele tinha o caso, ele sabia que o paciente tinha feito um angiotomo normal. Então, às vezes, ele pode ser mais complacente com aquela alteração de troponina em julgar que não preencheu o critério de infarto. Né? E naquele paciente que só tinha um teste ergométrico devido à alteração de troponina, ele pode já entender que aquilo foi infarto. Tá? Lembrando que 85% só fizeram teste ergométrico, diferente do PROMIS, né, que eu não vou falar muito, mas que era praticamente o oposto. Né? A grande maioria fizeram exames funcionais com imagem, sentido ou ecoestresse. Para encerrar, só vou comentar essa tendência, então, que o Scott Hart traz e que o Guidelines do NICE, no Sistema de Saúde inglês, traz, que é uma mudança de foco de uma estratégia baseada em risco, né, a velha probabilidade pré-teste bayesiana, para uma abordagem mais focada nos sintomas, né, seja dor típica ou atípica. Então, o NICE ele classifica dor típica, atípica, não anginosa. Né? Todas as dores típicas ou atípicas vão para angiotoma de coronárias, ou se o paciente tiver também um eletro de repouso alterado. Nas outras sociedades, a maior utilidade do teste não invasivo é na probabilidade intermediária,
seja pelo Diamond Forest no American Heart ou pelo CAD consórcio no ESC. Tá? E o que a gente viu quando compara essas duas estratégias? Que a abordagem focada nos sintomas, ela discrimina o maior número de indivíduos com baixo risco. Tá? Então, dentro do PROMIS, como no Scott Hart, o NICE, se a gente usar o protocolo dele, vai ter um grupo maior, um universo maior de doentes de baixo risco, que não vão ter benefício aí de estratificação adicional. E em todos os guidelines, eles tiveram um valor preditivo altíssimo para revascularização, no grupo baixo risco, de afastar a revascularização no grupo baixo risco, como também de predizer eventos, né, de infarto ou morte cardiovascular, né, nos pacientes alto risco. Sendo que o NICE apresentou ainda um valor preditivo maior, né, que eles especulam que talvez por uma queda crescente aí na apresentação dos quadros de angina típica que tem maior pontuação pela estratificação de risco habitual baseada nos scores, né, que tendem a tanto subestimar, como a gente viu, como a superestimar também. Bom, acho que era isso. Acho que o tema é bem extenso, né? Tem várias outras coisas que a gente pode comentar. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Oi, Ivan, obrigado. Eu agradeço aí a aula. Realmente é um tema muito extenso e acho que é importante essa visão do radiologista, porque nós clínicos muitas vezes a gente discute a parte técnica, a parte clínica de como utilizar, em que paciente solicitar, o que fazer com o resultado em si, mas muitas vezes se esquece um pouco das questões técnicas do preparo, da frequência, do paciente, aquela questão do membro superior, da apneia, de questões realmente que o clínico também precisa avaliar no paciente para solicitar ou não o exame, né? Não é só saber se a probabilidade pré-teste, o guideline, se precisa solicitar ou não, depois o que fazer com o exame, mas é se realmente do ponto de vista técnico, aquele paciente específico, ele se beneficia e vai ser um exame que é possível de se realizar de maneira adequada. Vou abrir aí para alguma pergunta, para alguma discussão, não sei se o Edu quer comentar alguma coisa. Oi, Ivan, parabéns primeiro pela aula. O objetivo desse tipo de aula que a gente está fazendo com a unidade é exatamente criar intimidade dos clínicos com os métodos, coisas muito básicas como as que você mostrou, né? Mitos em relação à solicitação do exame, que às vezes o que a gente vê, eu falei isso quando a Thaís deu aula de ressonância, é que o clínico sequer sabe pedir o exame. Principalmente na ressonância, isso não é incomum. Hoje mesmo no ambulatório, né, o residente perguntou, mas qual ressonância eu peço? É com perfusão, é com realce? E angiotomografia, eu peço como? É com ou sem score de cálcio? Muitas vezes você não sabe sequer a utilidade do que você está pedindo. Então, tem gente até hoje que não sabe que você pode fazer só um score de cálcio sem angiotomografia. Então, isso não é incomum. Então, a intimidade, na verdade, com o método, principalmente conversando com uma pessoa como você, que está dos dois lados, que tanto faz o método como é clínico, é importante para que a gente possa fazer bom uso do método. E essa intimidade com a angiotomografia, ela vai ser muito útil para os clínicos, porque o que a gente viu é que a angiotomografia, ela partiu de um exame que era solicitado basicamente para rule out, o diagnóstico diferencial de dor torácica no pronto-socorro, na população portadora de doença coronariana com probabilidade de pré-teste mais baixa. Hoje ela já está entrando em cenários, na verdade, onde se você for ver, o poder de rule-out dela vai até pacientes com probabilidade de pré-teste perto de 80%. O Isquímia, por exemplo, usou esse método numa população com área isquêmica extensa, substituindo o CAT, ou não fazendo o CAT, no braço clínico do estudo Isquímia. Ou seja, os pacientes clínicos do Isquímia, eles tinham basicamente uma prova funcional de alto risco e uma angiotomografia de coronários descartando lesão de tronco. E esse doente ficou sem cinecoronariografia. Você mesmo comentou, passando o Syntax 3, mostrando que no Syntax 3, a concordância do grupo que usou CAT na tomada de decisão e angiotomografia foi praticamente perfeita. Obviamente, angiotomografia com FFR-CT e CAT também com FFR. Mas o que a gente vê é que a angiotomo hoje está entrando em cenários clínicos onde ela não entrava. Tem o estudo Verdict também, que mostrou excelente acurácia
no cenário de pacientes agudos, e hoje a própria diretriz europeia, agora que saiu há 2, 3 dias aí no Congresso Europeu, ela também já valida o uso desse método em algumas populações com síndrome coronariana aguda. Então, o que a gente vê é que cada vez mais o clínico tem que estar conhecendo o método, tem que saber usar o método e tem que saber interpretar melhor o método. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver o uso da angiotomografia. Aqueles que me conhecem aqui no INCOR sabem que a minha estratégia é mais uma estratégia nice-like, atualmente. Isso não era uma coisa, não foi sempre assim, mas eu acho que o método evoluiu, eu acho que a evidência evoluiu. E eu acho que a gente tem, de fato, que transicionar, hoje ainda mais numa era pós-isquímia, para uma estratificação anatômica. E, de fato, isso faz a gente mudar a conduta muito mais do que numa estratificação puramente funcional. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar, de fato, a esses novos tempos, e eu creio que a angiotomo vai ser uma ferramenta muito interessante. Eu não sei se na nossa diretriz a gente consegue fazer o que faz o NICE, né? Como você falou, abandonando a probabilidade pré-teste. De fato, o NICE ele não usa probabilidade pré-teste, é guiado por sintoma. O angiotomo, de fato, é o primeiro exame, as provas funcionais elas vão vir depois. Mas, pelo menos, dentro das possibilidades, uma vez que hoje a angiotomo, a última diretriz europeia, assim também o fez, colocou, na verdade, a angiotomo no mesmo status que as provas funcionais, dando a opção ao clínico de pedir o método que ele julgar necessário. Eu acho que a nossa tendência hoje é, de fato, de preferir o método anatômico não invasivo. Quando tiver FFRCT, de fato, isso vai ficar ainda mais patente, né? Mas eu agradeço aí a sua aula, a sua colocação. Alguns mitos precisam ser vencidos, né? A questão, por exemplo, do uso da metformina, da alergia ao contraste, da nefropatia associada ao contraste, como você bem pontuou, né? Algumas frases que a gente vê, né? Aquele paciente com a disfunção renal muito discreta, o indivíduo diz: se for para pedir um exame com contraste, eu vou pedir um CAT, né? Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Então, não pede angiotomo, não. Se for botar contraste, vai ser um CAT. E muitas vezes faz um CAT, só tem lesão moderada, e ele faria a mesma coisa que ele faria se ele tivesse pedido um angiotomo. É o CAT para curiosidade acadêmica, né? De fato, hoje eu vejo que cada vez mais a cinecoronariografia vai se reservar aos casos onde a gente vai indicar intervenção, assim como já é para os vasculares, assim como já é em outras subespecialidades da medicina, né? Então, essa é a visão que eu tenho, pelo menos, do tema. Bom, Pablo, não sei se você tem algum comentário, se quer comentar alguma coisa, Pablo? Não, acho que primeiro dar os parabéns aí, Ivan. Excelente aula, acho que é um pouco isso mesmo. A ideia dessas aulas que a gente tem tido, né? Saindo um pouquinho também da indicação, essa parte que você trouxe aí mais do meio para o fim, mas também essa abordagem a partir do especialista, né? Que às vezes a gente não tem muito acesso, e isso tem ajudado a gente bastante aí a crescer junto. Achei interessante no começo da aula, quando você colocou a radiação de cada método, né? E aí, às vezes, a gente tem a impressão falsa que a cintilo, por exemplo, tem uma radiação bem menor, e você colocou ali que tinha, acho que 12 milissieverts, enquanto a tomografia de essas últimas gerações consegue até 9 milissieverts, então, às vezes até radiações menores. Elas chegam até 1, 2, elas chegam bem... Sim, sim. E aí a cintilo com a radiação também é importante, às vezes a gente pode ser um critério levado por alguns médicos para escolher um método em detrimento do outro para a investigação de DAC crônica. Queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva aí de FFRCT. Você acha que o método ele tende a avançar para conseguir fazer uma avaliação funcional melhor e conseguir fazer uma estratificação não só anatômica, mas também uma estratificação funcional da doença arterial coronariana crônica? A gente já tinha uma experiência grande, né, de avaliação funcional com o COR 320, né, foi um trabalho validado dentro também do INCOR. Teve relação, para quem não sabe, até com a aquisição dos aparelhos, né, de tomografia que a gente tem lá, mais novos. E se avaliou primeiro, então, essa fronteira aí do método perfusional, né, que tem diferença, que agrega poder discriminativo, tudo aquilo que a gente tinha comentado para outros métodos, agrega, né, mas que nunca teve nunca foi disciplinado nem por convênio, nem por sociedades, enfim,
o uso dele, né, do método. E, por outro lado, surgiu também o FFRCT, que já é outro caminho. Né? Na perfusão pela tomo, você irradia mais, é outra aquisição. Você coloca o paciente em sala de novo ou antes, né? Você faz outro exame com ele. Né? Às vezes você vai estressar, na verdade, você vai estressar ele, né? Você vai fazer dipiridamol, tal, em alguns métodos, e vai estressar ele. Então, até a gente primeiro faz a coronária normal e depois faz né, que tem que estar com a frequência bem controlada, e depois estressa ele para fazer a perfusão. Mas assim, você fez contraste 2 vezes, você fez radiação 2 vezes, enfim, nenhuma dose absurda. Eu não falei, mas só para vocês terem ideia, um exame de coronário, a gente faz o exame com 70, 80 ml de contraste. Não é grande coisa. Tá? E a radiação, como eu falei, num aparelho moderno, novo, é 3 millisieverts, 2 millisieverts, então 2 exames, não vai ser nada absurdo. Mas já o FFRCT, ele caminha para o caminho ele caminha para o lado do pós-processamento. Então, não muda nada na aquisição da imagem, tá? É apenas um software específico de pós-processamento que a gente vai fazer aquela análise da curva de atenuação do fluxo no vaso e dar aquele valor ali que tem uma boa correlação com o FFR do CART, tá? Teve uma grande dificuldade inicial porque era que a gente falava da caixa preta de quem tinha criado, né? Era uma empresa específica que você tinha que mandar o dado para ele analisava, te devolvia e cobrava. Tá? Os diferentes vendors agora foram fabricando sua própria tecnologia e estão caminhando no sentido de popularizar mais. Então, a Toshiba está tá crescendo nisso, a Siemens, né? Então, elas estão fazendo a própria tecnologia que não aquela inicial lá com que surgiu com o método. Tá? Então, assim, vai ser uma tendência. Lógico que demora um certo tempo até os hospitais irem trocando o seu parque tecnológico aí de aparelhos. São aparelhos grandes, caros, que, né, acho que saindo de São Paulo, a regra vai ser você ter um tomógrafo de 64 canais. Né? E você não vai ter muito essas outros recursos aí à mão. Bom, Ivan, mais uma vez obrigado. Acho que esclareceu muitas dúvidas. Realmente é o que o Edu falou, né? O Jotomo chegou para ficar e a gente precisa ter todo esse conhecimento do que foi discutido. A aula hoje foi muito boa, quase mais de 80 pessoas assistindo. Né? Tô vendo aqui até uma outra colega nossa de plantão, a doutora Liliane Neves, está te parabenizando. Colega do Eduardo Lima também. É minha sócia. Nossa. Vou fazer merchan aqui da nossa empresa, viu, Lili? Ó a Lili ali. Bom, acho que vamos terminar por hoje. Acho que passou um pouquinho do horário, mas eu agradeço de novo, Ivan. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado. Boa noite a todos.